tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram aqui no começo, eu hoje vou fazer sushi de travessa. Estamos com vontade de comer comida japonesa. Dá muito trabalho fazer o sushizinho, né? Todo redondinho. Então, para nós é mais fácil fazer na travessa. Então, a gente cozinha o arroz, a gente faz o recheio, vou fazer com atum, porque salmão tá muito caro. E depois a gente cobre de novo com arroz, a gente vai cortando e pegando na nori, né, na alga, vai molhando ali no tarê, vai molhando no shoyu, enfim. É um sushi, só que facilitado, a moda brasileira, né? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Faz um tempinho que eu não faço um vídeo específico de receitinhas. Espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho, se não for inscrito, para não perder mais nenhum vídeo. Clica em todos, porque assim o YouTube notifica vocês todas as vezes que eu postar uns vídeos. Se gostar, deixa aquele like para ajudar o canal. Compartilha com mais pessoas, traz todo mundo aqui para o canal, traz família, traz amigos, traz vizinho, traz todo mundo aqui. E também eu já te convido para me seguir na outra rede social, que eu sempre deixo o endereço aqui na tela, o link lá na descrição, clica lá, vocês vão direto, vão me conhecer de uma maneira diferente. Bom, então vamos deixar de papo e bora para esse vídeo, vem comigo. Bom, amores, para quem não sabe, o arroz japonês é um arroz que tem muito amido. Então, a gente tem que lavar muitas vezes. Eu lavei 8 vezes aqui. A gente vai esfregando com a mão o arroz de leve para ele não quebrar, porque ele também é bem frágil. E vai escorrendo até que a água saia transparente. Depois disso, a gente deixa ali numa peneirinha, no escorredor, mais ou menos uns 10, 15 minutos para ele ficar bem sequinho. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Aí, como eu fiz uma medida de arroz, aí eu sempre coloco 1,5 medidas de água, né? Pode ser até 2 medidas, mas eu tô seguindo de acordo com a embalagem, 1,5 medidas. Coloco ali, o arroz japonês não tem tempero nenhum, a gente não coloca sal, não coloca nada, coloca só o arroz e a água fria e deixa ali no fogo alto até ferver, depois abaixa o fogo e deixa mais uns 15, 20 minutos ali. Aqui eu vou fazer sunomono. Sunomono é aquela saladinha agridoce japonesa bem famosinha e é uma delícia para quem gosta de comida agridoce, né, gente? Então aqui eu peguei um pepino e aí eu fatiei aqui nesse fatiador que eu acho mais fácil, né? Mais rápido. E aí, o que eu faço? Eu faço, como que eu preparo ele? Eu coloco 1 ou 2 colheres de sal em cima do pepino, porque o pepino ele tem muita água. Então, para poder soltar a água dele, para dessorar, né? E aí eu deixo assim, deixo numa peneirinha ali, dou uma mexidinha de vez em quando, e ele vai soltando toda a água. Então, esse é também um preparo, eu deixo ali no cantinho. Bom, agora eu vou preparar o recheio do meu sushi. Dá para fazer com atum, o atum natural, né? O peixe mesmo, cru. Dá para fazer com salmão também, cru. Ou até mesmo grelhado, para quem não gosta de cru. Mas, como tá tudo muito caro, dá para fazer também com atum de latinha. Eu tenho esse sólido, que é um atum defumado. Ele tem um gosto bem gostoso. Às vezes eu faço com ralado, mas o ralado ele mistura muito óleo, como ele já tá ralado. E aí é difícil de você tirar. Eu prefiro o sólido que tem mais carne, né? Aí eu acho que para essa quantidade que eu vou fazer, 1 latinha dá. Então tá vendo? Ó, ele é bem carnudo, né? O sólido. Ele é um pouco mais caro, mas compensa porque tem mais atum, vamos dizer assim. Aí eu despejo. O recheio também é muito fácil. É apenas o peixe que você vai usar, cream cheese, que nada mais é que um creme de queijo meio azedinho, né? Ele tem um sabor assim meio azedinho. E cebolinha.
O Robson achou aqui no Nagumo esse cream cheese do catupiry e achou esse creme sabor cream cheese das Suminas. A gente tinha comprado um da Poleng, que até acabou, mas ele não tinha muito sabor de cream cheese, ele não era tão azedinho, ele parecia mais um requeijão, inclusive já até acabou. E aí ele saiu para comprar esses daqui, achou esses dois, resolveu comprar pra gente experimentar. Ó, geralmente o cream cheese é assim, gente, ele é bem consistente, ele não é muito mole, não. Ele é bem mais durinho, né, a consistência dele. Consistente, vê. E ele tem aquele sabor meio azedinho. Esse é o verdadeiro cream cheese. Gostei desse, da consistência. O Robson veio aí para poder experimentar, porque ele tinha comprado aquele da Poleng e não gostou, né? O da Poleng a gente acabou usando como requeijão mesmo para fazer patê. E ele vai experimentar aí os dois. Eu vou usar esse porque eu sei que esse é cream cheese mesmo. O outro a gente ainda tem que ver, né, que sabor tem. Bom, eu vi que uma lata só ficou muito pouco. O próprio Robson, ele tá aqui do lado, ele olhou, ele falou assim, a gente tem mais, coloca mais uma lata. Aí dessa vez eu vou colocar uma ralada. Então eu abri um pouquinho a lata e eu tô despejando todo o óleo que tem, sabe? Como eu falei pra vocês, pelo fato dela ser ralada, então mistura muito o óleo com o atum, né? E aí fica difícil da gente tirar, sabe? O óleo. E aí tem que ser só o atum mesmo. E aí pedi pro Robson abrir a lata, porque eu tenho um medo de abrir essas latas aí. Porque um corte, gente, com essa lata amolada, isso daí é igual uma navalha. É feio, viu? Faz um estrago grande. Geralmente eu abro com o abridor, mas como ele estava aqui do lado, ele abriu. Então é isso, ó. Então eu resolvi colocar mais uma lata de atum, porque a gente quer que fique com bastante recheio. Eu não sei, eu coloquei aquele arroz para fazer, eu tô achando que é pouco, sabe? Agora, olhando a quantidade de recheio, eu tô achando que é pouco. Talvez eu tenha que fazer mais arroz, mas vamos ver, né? Ó, eu resolvi colocar todo o potinho de cream cheese, vai ficar bastante recheio. Mas nunca é perdido. Caso o arroz seja pouco, que eu acho que eu faço um pouco mais. Aí, é isso, gente. A gente vai olhando e vai vendo o que é necessário. E aí, a gente sempre usa o que a gente tem aqui em casa e tá tudo bem. O importante é fazer. Bom, eu vou colocar a cebolinha que eu tenho aqui em casa, inclusive, olha, congelada. Eu congelo para não estragar. É cebolinha normal. Nas comidas orientais, geralmente eles usam uma cebolinha bem fininha, tem um outro nome. É como se fosse um cebolete, igual a nossa, só que ele é bem fininho. Só que você só encontra em casa oriental e tal, e eu não ligo para esses detalhes aí. Acho que, como eu estou falando, o importante é fazer, pega o que você tem em casa e faz. Para mim, o gosto não muda muito. Então, eu pego ela congelada, passei uma água para poder soltar um pouquinho e vou usar essa que eu tenho mesmo. E olha, ficou muito bom, tá vendo? Ele fica até um pouco mais molinho, mas só que eu deixo na geladeira e aí ele endurece um pouco. Eu faço também um temperinho pro arroz, no caso do sushi, que nada mais é do que vinagre. Pode ser o vinagre de arroz ou então vinagre de álcool branco. Coloco o vinagre numa panela, não sei, em algum lugar que possa aquecer e coloco açúcar. A quantidade de açúcar aí vai de cada um. Vou experimentando até que me agrade o paladar. E aí depois depois do arroz pronto, eu pego e jogo em cima dele e misturo. E a mesma mistura também a gente joga no pepino para fazer o cinomono, só que antes a gente espreme ele para tirar toda aquela água e aí joga por cima. Mas vocês vão ver. Eu vou preparando aqui e vou mostrando tudo para vocês. Então, bora lá.
Gente, mais uma coisinha. Para mexer o arroz japonês, é sempre bom que você molhe a colher, tá? Porque ele gruda demais. Aí quando você molha, ele não gruda. E se você puder ter uma colher dessa, essa daqui eu comprei na Daiso. Também dá para comprar na Liberdade. Dá para comprar em casa que vende produtos orientais. Ela é toda cheia de bolinhas, então ela ajuda a desfazer, né? A misturinha ficou pronta. Também é bom que você coloque a misturinha enquanto ela tá quente. Também ajuda a entrar melhor no arroz, sabe? E é ele que tempera. Porque o sushi ele tem um gostinho característico e o que dá esse gosto é essa misturinha de vinagre com açúcar. Então aí você vai molhando a colher e vai misturando, aí não gruda, o arroz não gruda na colher. Então são segredinhos que facilita, né? Que faz toda a diferença. Aí eu parei pra falar que eu acho que isso daí é importante, porque se você não molhar a colher, vai ficando tudo grudado. E aí você não consegue, vira, sabe, uma bola, você não consegue soltar um pouquinho o arroz, porque ele fica bem grudadinho mesmo. Então é isso. Agora bora acompanhar e uma musiquinha aí. E aquilo que eu falei, gente, olha, vai dar, sabe aonde? Nessa marmitinha. A quantidade de arroz vai dar só essa marmitinha. Você acha que só essa marmitinha dá para eu e para o Robson comer? Nunca, jamais, né? Jamais. Então, eu sei que eu vou ter que fazer mais arroz. Só que aí eu não vou mostrar, né? Porque é a mesma coisa que eu já mostrei. Aí eu vou fazer mais e aí depois eu mostro a quantidade, quanto deu, tá? Mas aí, bora. Chega de falar, Cristina. Coloca uma música. Bom, amores, vocês viram ali, né? Que eu já coei todo o pepino. Viram quanta água que sai? E aí, ele já tá prontinho ali, já temperado. Só o que falta agora é colocar o gergelim. O gergelim, a gente dá uma torradinha na frigideira para ele ficar mais crocante e depois joga por cima, tá tudo certo. Aqui eu recheei, né? Aquele arroz que eu tinha colocado. Eu tô cobrindo com o restante de arroz, tá vendo? Só deu essa marmitinha. Gente, pelo amor de Deus, né? Só isso daqui não tem cabimento. Isso daqui é só para abrir o apetite, né? E aí, eu vou jogar por cima um pouquinho de furikake. Furikake é uma misturinha, é um tempero,
Como o arroz japonês é sal, não leva tempero nenhum, então tem o furikake. Às vezes a gente fala furikake, mas o certo, a maneira de falar certa é furikake. Nada mais é do que um monte de misturinha de... Tem gergelim, tem casca de pele, né? De peixe desidratada. Tem várias coisinhas e fica com um gostinho bem bom. Eles têm de vários sabores. Esse daqui é salmão, mas tem legumes com salmão, né? Quando você vai nessas casas de produtos orientais, você lê lá atrás que sempre tem, né, a parte escrita em português para você entender o que contém. Tem algas também, né, a nori, picadinha, e fica com um gosto muito bom. E deu esse potinho, gente, mas eu já tô cozinhando mais arroz e aí eu vou fazer mais. E é isso. Na realidade são poucas coisas que dá a maneira de se fazer um pouquinho trabalhosa, mas depois compensa. Porque se você for comprar pronto, é caro, né? Não dá para você ficar comprando toda hora. Então, gente, é tão bom aprender a fazer, porque aí você faz o teu, do jeito que você quiser, da maneira como você quiser. E fazendo assim na travessa, diminui o trabalho. Porque se você for enrolar, você precisa de uma esteira, precisa colocar nori na esteira, precisa estender todo o arroz, depois colocar o recheio, depois ir enrolando, né? Depois cortar. Então é um trabalho desnecessário quando é para você comer em casa mesmo, porque depois é só ir cortando as noris, né? Nori é a alga, né? Aquela coisinha verdinha que a gente pega na mão assim, que fica em volta. Aquilo ali é uma alga desidratada, né? Depois é só cortar os pedacinhos ou pegar com a colher mesmo e enrolar na nori e comer. Bem mais tranquilo, né? E ali vocês estão vendo a frigideira ali, olha. Tô secando, né? Mas ele fica bem crocantezinho. Aqui eu tenho uma mistura de gergelim preto e branco, que é o que eu tenho. Ainda tem bem pouquinho, preciso comprar mais. E aí é só jogar em cima, misturar. Eu gosto de fechar com plástico filme, porque eu deixo na geladeira para gelar, para não pegar gosto, né, de geladeira. E pronto, deixar lá gelando, porque é gostoso comer geladinho. E tá pronto, gente. Tá pronto. Claro que tem muitas outras coisas que você pode fazer, mas isso daqui já nos satisfaz, né? E aí me dizem aí, deixem nos comentários o que vocês acharam desse preparo. Vocês gostaram, acharam fácil? Vocês fazem também ou não fazem? Vão tentar fazer? Eu falo para vocês, comprem um pacotinho de arroz japonês, comprem aí um atum, um salmão, se vocês tiverem um pouquinho mais de grana. Façam, gente, façam, é muito bom. É muito gostoso mesmo. E é uma comida assim, ela é saudável, porque praticamente é tudo natural. E ela tem fácil digestão, né? Ela te satisfaz e não pesa no estômago. E é isso. Praticamente eu já terminei. Agora eu vou mostrar só para vocês a mesa posta. Bom, então, amores, essa é a nossa jantinha. Jantinha com comida japonesa. Aqui tem um suco de maracujá acabando. Aqui tem outro já para jarra cheia, vamos dizer assim, pratinhos para poder colocar shoyu, tarê, molho inglês, o que quiser. As taças, mais uns potinhos, nori, que a gente vai cortar para poder comer também com os pedacinhos ali do sushi, né, de travessa. O sushi esse cara assim, tive que fazer mais arroz, uma medidinha só, foi bem pouco, né? Deu pra uma, eu tive que fazer mais. Olha, o recheio bem recheado. Aqui tem, vocês viram aí, tem atum, cream cheese e cebolinha. Fiz 2. Aqui tem sunomono, olha, tá bem bom.
Tava na geladeira. E a mesinha ficou assim. E aí? Vocês aceitariam comer um japa aqui com a gente? Aqui nós temos molho inglês, shoyu, tarê. E é isso. Essa será a nossa jantinha. Pessoal, o que eu vou fazer? Ó, eu cortei aqui assim do lado e aqui no meio. Aí, aqui eu vou colocar tarê e aqui eu vou colocar shoyu. Assim, isso. Agora aqui eu vou pegar com o garfo, ó, vou até por aqui, né? Assim. Aqui eu vou cortar aqui. E vou comer assim, gente, olha. Faço isso, dou uma chuchadinha aqui, ó. Ó. E aqui, olha isso. Hum. 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 Olha, gente. Põe o cinnamon aqui. Gente do céu. Olha isso. Hum. 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 Eu só tenho a dizer, gente, que ficou maravilhoso. Maravilhoso. É impossível comer um só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse preparo. Façam aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Muito obrigado por ficar comigo, por me acompanhar, por me fazer companhia. Eu amo a companhia de vocês. Já estou esperando vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Bye. Gente, tá delicioso. Tá muito, muito, muito bom mesmo.